A paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje o nosso convidado aqui é o irmão Diego, a qual ele vai trazer aqui o seu testemunho. É um testemunho muito forte ele tem de milagre que Deus operou na vida dele. A paz do Senhor, varão, que Deus te abençoe. Amém. 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 Varão não usa o termo levita, porque biblicamente nós sabemos que esse nome levita não é para quem só louva, né? Nós sabemos que ali em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 28 e 32, os levitas eles auxiliavam Arão no templo. Então, a palavra levita é para aqueles que faz todo o trabalho na igreja, né? Tipo de manutenção, auxilia em tudo na igreja. Então, eu prefiro dizer que Deus ele te deu um dom, que é o dom na área do louvor. E, aliás, né, pontuando aqui, você louva muito bem. E aliás, Pela aqui ele graça de louva Deus. muito bem. Convide ele para ir na sua igreja. Deus deu um dom ao Diego e ele atua na área do louvor e ele canta muito bem com unção a cada dia. Amém, meu Amém. vaso? Amém. Qual igreja você congrega? Então, hoje eu estou congregando juntamente com a minha esposa Marcele, Hum, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, do pastor Luizinho. eu já ouvi falar Jardim Se Vazar. encontra aqui no Jardim da Conquista mesmo, a igreja. Que benção, hein? Amém. Quantos ministérios tem espalhado assim, em total? Ele tem uma igreja aqui no Conquista e tem uma igreja na Bahia É? também. E Isso. membros, quanto tem nessa daqui que você congrega hoje? Vocês Ah, estão quantos membros ali? tem mais de 200 membros, tem bastante membro É nessa bênção igreja. de Deus, hein? Isso. O Espírito Santo vai trazendo pessoas, né? Para o Através lugar, do para o trabalho a ambiente, qual a né? igreja faz na igreja, que para levar o evangelho, a palavra de Deus, e vai alcançando as vidas para trazer para o ministério, né? Onde que Amém. Deus trouxe a palavra para a gente levar e pregar o evangelho a toda A toda criatura, criatura. que Deus faz o trabalhar, né? Aliás, né, foi bom você ter comentado. Ali, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 2, Jesus ele traz uma metáfora, a qual ele diz que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Então tem muita gente que precisa receber e ouvir o evangelho, mas poucos são aqueles que querem se dedicar à obra de Deus. Ali Sim, você sente alegria em fazer o que você faz sim, para Deus? Você sente que o chamado foi Deus que te deu, foi Deus que te ungiu e te chamou? sim. Desde pequeno Você já louvava nas eu já igrejas. louvava nas igrejas e eu nunca consegui me afastar do que Deus tem sobre a minha vida. E depois do que veio acontecer comigo, acrescentou mais e mais a minha fé com Deus, porque sem Deus a gente não somos nada. Você chegou a louvar com quantos anos? Iniciou? Com Eu quantos anos a iniciei louvar a na louvar igreja? na igreja com 10 10 anos de anos. idade já 10 anos de idade. louvava? Que benção, hein? Tem alguma Louvava. escola que você passou, que você gosta muito e você quer indicar ela? Fica à vontade, eu libero no canal aí. Então, Você tem alguma escola de eu canto? iniciei louvando na igreja, aprendendo com o pessoal que era da igreja da parte do louvor, que é o presbítero Carlos, o pessoal que tocava me passava bastante dica. E eu fiz aula também com o Maxwell, que tem uma É, escola de música que se encontra na Mateu Bem, é na muito Mateu boa Bem. também, para você começar a iniciar a parte do canto, iniciar a parte da harmonia, de fazer o melhor para Deus, a gente temos que estudar. Amém, isso é verdade, né, varão? Tem que procurar se aperfeiçoar. Sim, Porque assim, um dom Deus dá, mas a gente tem que ir aperfeiçoando o dom que Deus deu. É que nem um sim, pregador. A gente vê pessoas relaxadas que falam assim, Deus me deu um dom de pregar, mas não gosta de estudar a Bíblia. Mas se a gente tem um dom de Deus, a gente tem que crescer nele. De que forma? É procurando estudar quem é do canto, fazer aula de canto, quem é na pregação, curso de teologia. Então a gente tem que procurar crescer no conhecimento, né? A cada dia. Varão, eu sei que você tem esse testemunho e a gente está aqui ansioso para ouvir. Eu vou pedir que você conte ele. Sabe que eu amém. lembro o dia que você foi fazer a cirurgia e era 10 horas da noite. Os seus dois irmãos, o Felipe, né, e o Vinícius, mandou mensagem para mim. E eles tiraram uma foto de você na UTI, assim, e mandaram para mim. Falaram assim, Rogério, o Diego não vai passar dessa noite. E o Vinícius estava com a voz muito de choro, né?
o Felipe também. E eles falaram assim, o Diego tá com a saturação, acho que era 40%, varão. E o médico falou para eles, quando vocês chegarem em casa hoje, já prepara o coração da mãe de vocês e do pai, porque o Diego não passa essa noite. Varão, aquele dia, fazia tempo que eu não chorava tanto, varão. Sinceramente, fazia muito tempo, varão. E eu chorei muito aquela noite orando de joelhos. E a gente moveu a igreja, as igrejas que a gente conhece, né, junto com a nossa lá, pedindo para Deus para não permitir que acontecesse com você, mas que Deus entrasse com milagre. E você foi um grande milagre mesmo, para ser levado para todo canto hoje e contar o que Deus fez. Então conta um pouco para nós do que aconteceu com você. Conta para nós. Então, pastor, foi algo sobrenatural de Deus, a qual hoje eu levo na minha vida como que Deus tem um amor tão grande pela minha vida, porque o que Deus fez, homem algum poderia fazer. E naquele dia a qual eu vim sofrer o acidente, para mim era apenas mais um braço lesionado, algo que só iria fazendo uma cirurgia a mais e eu iria sair do hospital e estaria em casa de volta com a família, com o braço enfaixado, feita a cirurgia. Mas o trabalhar de Deus, só Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Às vezes a gente paramos e pensamos, vai ser de tal forma, e Deus faz de outra forma, que é para a gente aprender. Seja ao corrigir, ou seja ao abençoar a pessoa. Deus faz de uma forma a qual nós temos que observar e ver que Deus está sobre as E nossas como vidas. foi que você se acidentou? Eu estava indo buscar a minha esposa, que hoje é minha esposa, a qual nós estava se conhecendo. Eu estava indo buscar ela ao trabalho e estava na radial com a minha moto e veio um carro frear na minha frente de repente, e para não bater nele eu tive que desviar a moto, a qual a moto veio rabiar e eu caí, e a moto veio cair por cima do meu braço, aonde que quando eu levantei eu só senti aquele choque no meu braço e os motoqueiros todos pararam em volta de mim e cercaram onde eu estava, a radial parou inteira. E aí os motoqueiros me levantaram a minha moto, me levaram para o canteiro e falaram, tá tudo bem com você e tal. E aí eu falei, tá tudo bem, só meu braço que está doendo, mas deve ser uma torção ou algo do tipo. Eu vou continuar na minha caminhada a qual eu estou indo, vou pegar a moto de novo e vou continuar, porque não aconteceu nada com a moto. E para mim só tava aquela dor no braço. E quando eu montei na moto, que eu fui acelerar a moto, eu senti um choque muito grande no meu braço, onde o osso tinha se desligado. Eita! E eu não consegui mover meu braço. Olha. Até onde que eu empurrei a moto até um estacionamento próximo do local para deixar a moto. Liguei para o meu irmão, falei para ele buscar a moto. E eu fui até o hospital mais próximo, que era o Tatuapé. Chegando no hospital Tatuapé, os ortopedistas pediram para fazer exame rapidamente, raio-x, porque era lesão exposta, aonde que meu braço estava muito inchado e o osso tinha se lesionado. E ao fazer os exames, os médicos falaram que no meu caso teria que fazer cirurgia urgentemente, porque tinha desligado o osso do cotovelo e estava tendo inchaço. E aonde que eu falei para eles, mas eu não posso avisar minha família, tá? Você pode avisar, mas você vai ter que ficar aqui no hospital para fazer a cirurgia e você vai precisar entrar na fila de espera. E aí eu falei, não, mas eu tenho um convênio que eu trabalho, na onde eu trabalho tem convênio, né, de médico, e eu falei, eu tenho um convênio, para mim ficar esperando na fila vai ser muito difícil, porque eu trabalho, eu pago pensão e tem muitas outras coisas para pagar. E aí ele falou, vai para o seu convênio e faz a cirurgia lá então, porque vai ser melhor para você. Foi o que eu fiz, liguei para a Marcele, ela foi de encontro comigo ao hospital, e aí eu peguei e fui de trem até o hospital do convênio. Chegando lá no hospital do convênio, os médicos fez os mesmos exames e aí constatou que precisava fazer a cirurgia. Mas que era uma coisa simples, a cirurgia. Sim, uma coisa simples, que só iria fazer a cirurgia para colar o osso, né, do cotovelo
E aí eu ia voltar para casa, era uma cirurgia simples. E aí os médicos do convênio falou, então vamos marcar a cirurgia para amanhã. Você vai para casa porque já é noite, tarde, e aqui no hospital a gente não tem cirurgião. Você vai precisar ir para o hospital em Mogi das Cruzes. É longe. Que foi aonde que eu fiz a cirurgia. No dia seguinte eu fui com o meu pai para fazer essa cirurgia. Chegando lá, os médicos já pediram para mim se trocar e subir para a sala de cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, pastor, o cirurgião olhou para mim e falou: essa cirurgia é simples, Olha não aí. precisa você ter medo. Se tornou uma coisa grave, né? Isso, essa Uma coisa cirurgia, simples. uma coisa simples, ela foi algo que Quase tirou tua vida. quase tirou minha vida. Mas Sabe que aí eu a lembro, gente. nessa conversa nossa aqui, que você se internou na segunda de manhã. Isso. O domingo você foi com o braço enfaixado para a igreja. Eu lembro que quando você teve oportunidade para louvar, o Senhor disse ao meu coração: ora por ele e repreende o espírito da morte. Aí eu disse: mas Senhor, a cirurgia dele é simples. E o Senhor disse ao meu coração: ora por ele. Eu lembro que quando eu coloquei a mão sobre a tua cabeça, eu senti um frio, um gelo, sabe a frieza de um corpo de um defunto? Eu senti um frio, um gelo em você. E aí eu comecei a repreender o espírito da morte. Ali eu obedeci a voz do Senhor. Quem iria saber que acontecia aquilo com você no dia seguinte? Né? Você vê que Deus ele cuida grandemente de nós, né, Varão? Desde o início, né? Deus vem cuidando e a gente achando que era coisa simples, mas Deus estava permitindo aquela situação para ele trazer a bênção, a vitória. Foi, né? Então, chegou no dia da cirurgia, o cirurgião disse para mim que iria ser algo simples, me levou até a sala da cirurgia. Chegando lá na sala da cirurgia, eu me lembro que eu deitei na maca e ele me disse assim: irei aplicar anestesia geral em você. Não se preocupe, porque daqui 1 hora sua cirurgia está pronta, você estará no quarto e você irá para casa hoje mesmo ainda. Olha. E aí eu falei: tudo bem, para mim tudo bem, eu só quero que ocorra tudo bem com o meu braço e eu possa ir para casa. E aí se passou a cirurgia, foi passando, eu peguei num sono profundo por conta da cirurgia, e quando eu acordei em um lugar que é muito estranho, onde eu não tinha ficado, que era um lugar que era a UTI, onde eu estava entubado com um tubo na minha garganta, e muitas outras pessoas naquela sala, também nas macas, deitado com um tubo na garganta. E aí eu perguntei: oxe, cadê minha família? Cadê? Ali você ficou quantos dias na UTI, entubado? Eu fiquei 7 dias entubado na UTI. 7 dias lutando pela vida. Eu lembro que um dos dias que eu visitei você para orar lá na UTI, você estava em coma. E aí o médico veio, ainda eu brinquei com o médico, eu falei pro médico, né, tem que sarar ele aí, porque ele tem umas contas para pagar. E eu brinquei ainda com o médico, né, ali para quebrar aquele gelo ali na hora. E eu perguntei pro médico, e a situação do Diego? Ele tá tendo melhora, ele vai sair. E ele disse para mim e pro Alex que tava lá, a situação dele é muito grave. O Diego não tem previsão de alta, o pulmão dele tá quase 100% comprometido. Ele depende 100% disso aqui para respirar. Então você teve essa luta de 7 dias na UTI, né, pela vida. Sim. Várias igrejas orando pela tua vida, tanto de São Paulo, quanto do litoral, quanto da Bahia. Todo mundo orando. E sabe que eu lembro uma notícia que foi do dia para a noite. Você estava com 98% comprometido. Quando foi na madrugada, seu pulmão se recuperou 70% numa madrugada. Eu lembro que na outra visita o médico falou, nessa madrugada eles teve uma recuperação de 70% do dia para a noite. Isso é Deus. Não tem como dizer que não foi Deus que ali te visitou. Tanto que a gente orava: Senhor, sopra o fôlego de vida nos pulmões dele de novo, para que ele volte a louvar na tua casa, né? Então você vê o milagre que Deus fez. Quando eu estava naquela UTI, e aí começou a passar tantas coisas na cabeça, e aí eu pude ver que Deus permitiu que acontecesse isso comigo, bem no que eu uso para fazer a obra para Ele, que é louvar a Ele, o fôlego de vida, né? Os pulmões,
E Deus permitiu que acontecesse aquilo. E naquele momento na UTI, o inimigo ele não estava ele estava feliz comigo naquele momento, naquele lugar. Ele queria tirar minha vida. E teve determinado momento que eu estava naquele quarto que chegou um rapaz e uma senhora do nada chegaram naquele hospital e começaram a perguntar para os enfermeiros: vocês têm algum quarto livre aqui nesse hospital para poder internar uma pessoa que está precisando muito? E eu estava só ouvindo o que eles estavam falando, porque o meu quarto era de frente aonde as enfermeiras ficavam. E ele começou a conversar e as enfermeiras falaram: não, o hospital está lotado, você vai precisar ir para outro hospital, procurar outro hospital, porque aqui está lotado, não cabe mais ninguém. E aí eu fui ouvindo aquilo e aquele rapaz ele olhou para mim assim, eu até me emociono, Fique desculpa. à vontade, varão. Fique em paz. E, Fique à vontade. Pode chorar, fica à vontade. e ele olhou para mim assim e disse: Em paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grandioso tu és, Senhor. Grandioso tu és. Aleluia. Estou sentindo a presença de Jesus Cristo aqui. Oh, glória. Amém, Senhor. Oh, glória. e aí ele olhou para mim assim e disse: você você está disposto a vender o seu leito que você já está melhor para essa pessoa? Se você aceitar, a gente te traz uma ambulância, Uhum. a gente leva para sua casa. É forte, hein? É forte. É forte. Isso aí foi uma visão, né, que você teve, né? Sim. É forte, hein? E a todo momento aquela mulher que estava com ele, ela estava olhando para mim, É. como se quisesse que eu saísse de lá para perder a vida. Para você perder a vida. Ali você vê essa experiência como você recebeu uma oferta do inimigo para você vender a tua vida ali, né? Sim. Ali naquele e você E, recusou tudo que ele te e oferecia, naquele momento dinheiro eu disse não, a mas ele. eu não posso sair daqui, eu não estou bem. Só que Olha aí, naquele momento que eu estava recuando, falando para ele que eu não queria, do nada soou uma voz lá do fundo olha aí. e disse assim: ninguém vai tirar ele daqui. Jesus Cristo é bom, hein, varão? Glória a Deus. Ninguém vai tirar ele Amém, daqui, Jesus. Oh, glórias. É Jesus porque cuidando. ele está protegido por nós aqui. É, Jesus Cristo é bom. Ele guarda. E Ele naquele guarda. mesmo momento aquele homem saiu de lá com aquela mulher e ele disse: nós vamos embora então, porque vocês aqui não respeitam ninguém, e saíram daquele lugar. Olha aí. Jesus é bom, hein, varão? Glória a Deus. E Glória a aí, Deus. conforme foi passando o tempo, parece que Deus estendeu as mãos naquele momento e aí eu fui melhorando, melhorando a cada dia mais, e o médico chegava para me visitar e falava: a cada dia mais você está se recuperando mais e mais, Glória a Deus. e logo logo você vai sair. Para nós que achava que você não ia ter jeito, mas do nada É. aconteceu algo aqui que a gente não pode explicar É nem um para você nem milagre. para sua família. Milagre de Jesus, varão. E aí eu Hoje. pude ver que foi a mão de Deus estendendo sobre a minha vida naquele Oh, momento. glória. Deus estava me Varão. levantando novamente. Nesse momento, tem pessoas, mães e pais, que talvez estejam com o filho na UTI desenganado, que vai ver esse testemunho. E eu queria que você desse um recado para eles agora. Dá um recado para eles nesse momento. A paz do Senhor para todos. Eu queria dizer que a luta pode estar difícil, muitos podem estar falando que não tem mais jeito, muitos podem dizer que essa enfermidade é para a morte, mas não acredite em nada do que essas pessoas estão falando, porque muitas das vezes é o inimigo usando a vida própria delas para te desanimar, para te abater, para te fazer ficar receoso sobre aquilo que você está passando. Mas eu te digo que confia somente em Deus, porque a partir do momento que você confia em Deus,
Ele guarda a sua vida, Ele cuida de você de uma forma que, mesmo que o inimigo venha te oferecer coisas a qual queiram te atrair, mas Deus está com a mão estendida e Ele está pronto a chegar naquele momento, no momento ao qual você acha que não tem mais jeito, Deus chega naquele momento e diz que você é dele, que Ele cuida de você, Glória a que Deus. você é protegido por Ele. Então, não desista. Em meio a qualquer prova, em meio a qualquer luta, saiba que o Senhor está contigo, saiba que o Senhor, Ele pode restaurar a tua saúde, Ele pode restaurar a tua família, Ele pode restaurar o teu casamento, porque para Deus não há nada impossível. Amém. Glória a Deus, Arão. Que Amém. Deus continue abençoando a tua vida. A gente agradece por você ter Amém, vindo pastor. aqui dar o testemunho. Que esse testemunho venha alcançar várias vidas, né, que vão assistir esse vídeo. Não perca a tua fé. Amém. É o quadro do Diego, eu acompanhei de perto. Era um cenário de luto, mas Deus entrou com providência, curou ele e tirou ele do hospital, e hoje ele está de novo aqui louvando o nome do Senhor. Amém, varão? Amém. Um abraço a todos. Fiquem na Amém. paz do Senhor Na Jesus paz. Cristo. Amém. Amém.